Santos TV apresenta Mensagens que edificam. Com o apóstolo Paulo Ribeiro. Abra sua Bíblia em João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Semana passada nós tínhamos o primeiro milagre que nós vamos falar, que era o milagre das bodas, transformação da água em vinho. Mas o Senhor nos deu uma palavra, a gente mencionou ela rapidinho, não vou voltar nesse texto, vou dar sequência. Nós vamos em João 4, nós vamos hoje ver um milagre que, quando nós entendemos isso, traz fortaleza para a nossa vida. Diga, uma unção de fortaleza virá sobre a minha vida hoje. João capítulo 4, verso 43, diz assim a história: E 2 dias depois partiu dali e foi para Galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, diga comigo, um oficial do rei, isso, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Versículo 48, então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis? Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele, logo saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhe, pois, a que hora se achara melhor. E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. Quem tem ouvidos para ouvir, diga glória a Deus. Diga comigo: Espírito Santo, ministre ao meu espírito aquilo que eu preciso ouvir, que a tua palavra me dê direção para que eu possa alcançar todos os seus propósitos, em nome de Jesus. Diga: eu consagro todo o meu entendimento a ti agora, em nome de Jesus, amém. Semana passada eu comecei mostrando para você lá em João 20, que o João escreve que esses milagres foram escritos para que nós pudéssemos crer, para que nós pudéssemos acreditar nesta palavra e caminhar com Jesus. Ele diz também que não seria possível nós escrevermos todos esses milagres que foram feitos, porque tantos outros que foram feitos, nós não teríamos condições de escrevê-los e guardá-los, porque tamanha era a quantidade de milagres que Jesus realizou. Então depois nós vimos na semana passada que João, quando se encontrou com Jesus, a vida dele foi totalmente mudada. Eu mencionei para vocês, você deve se lembrar, que João era um homem de uma palavra pesada, de um linguajar duro. Ele era chamado de filho do trovão. E o que é filho do trovão? Raio, relâmpago. Quando você vê um trovão, logo vem seguido de um raio, de um relâmpago. E ele era um homem assim, um homem duro, um homem bem severo, de palavras pesadas. Mas quando ele se encontra com Jesus, algo aconteceu na vida dele. E eu frisei isso diversas vezes com você, que quando nós nos encontramos com Jesus, a nossa vida ela é totalmente transformada, e nós nunca mais somos os mesmos. E assim aconteceu com João.
A palavra que ele recebeu do mestre foi tão poderosa na vida dele, que ele não se apartou do Senhor nenhum dos dias. Prova disso que quando eles se assentavam na mesa para comer, ele ficava do lado do mestre para reclinar a sua cabeça. Foi conhecido e chamado como o discípulo do amor. Se você depois continuar estudando a história de João, você vai ver que quando ele é levado para a ilha de Patmos, o Senhor permite que ele vá para lá. Ele é aprisionado e levado para lá, porque lá ele ficaria isolado, sozinho. Lá ele poderia estar disponível para ter um momento a sós com o Senhor. E é quando o Senhor dá arrebatamento de sentido a ele e o leva para uma visão tremenda do Apocalipse, que todos nós lemos, nos impactamos e às vezes até trememos quando lemos o que João foi capaz de ver. E a pressão em cima do João foi tão grande que os homens tentaram colocar João dentro de um tacho, borbulhando de azeite, para que João pudesse morrer ali. E João foi jogado dentro daquele tacho e nada aconteceu com João. João foi o único discípulo que morreu de morte natural. Os outros todos foram de morte mais drásticas, de crucificação, Pedro de cabeça para baixo inclusive, mas o João foi o único que teve uma morte natural. Por quê? Porque tamanha foi a aprovação que ele teve da palavra que o Senhor lançou sobre a vida dele. E quando eu comecei a olhar esses textos que nós vamos viver nas quintas-feiras aqui, eu tive um entendimento no meu espírito que o Senhor está preparando a nossa terra, que é a nossa vida, para que a nossa fé seja ainda muito mais aumentada, segundo uma unção, ou uma ação, ou uma liberação muito grande que o Pai tem a trazer para nós. É tão grande o que Deus quer colocar nas nossas mãos, que Ele está alicerçando a minha fé e a sua fé, para que os nossos olhos não se apartem nem para a direita, nem para a esquerda, e nem tenha vontade de olhar para trás. Há algo muito poderoso que Deus está querendo trazer para nós, porque Ele está querendo edificar, fundamentar, ou seja, aprofundar ainda mais a nossa fé numa terra poderosa. Diga para o teu irmão: Deus está querendo que a sua fé seja aprofundada. Diga para algo sobrenatural, que por esses dias vai começar a acontecer na sua vida. Terça-feira, na nossa aula, eu sou suspeito de falar, e que aula! Sou suspeito de dizer, porque o Espírito Santo se moveu de novo no nosso meio de uma forma tremenda. Eu disse para os irmãos que quando nós estamos na igreja, nesse ambiente, nós nos ajuntamos aqui como diversos templos que se formam uma igreja. Andando sozinho lá fora, nós somos templos do Senhor. Mas quando nos ajuntamos aqui dentro, somos igreja. E como igreja, as portas do inferno não prevalecem contra mim e contra você, porque aqui nós estamos unidos e perseverantes. E quando estamos como igreja, os templos estão famintos para se prepararem para o Senhor. Então você, quando vem faminto e desejoso das coisas do Abba, você gera uma atmosfera no ambiente, e o Espírito Santo passeia, dança, flui no nosso meio. As coisas fluem num culto, seja no louvor, seja na ministração da oferta de uma palavra, na ministração da palavra oficial do culto. Ela só flui quando os templos estão famintos para receber a palavra. Quando nós estamos receosos, cansados, desanimados, colocando oposição às coisas, o Espírito Santo não tem liberdade para navegar no nosso meio. E o Espírito Santo tem desejado isso em nós. Por isso que nós vamos começar uma série de ministrações acerca de milagres, para que a gente torne a olhar os nossos olhos em coisas muito simples, que Deus quer que eu e você volte a praticar em nome de Jesus. Diga comigo: Deus quer que eu pratique coisas simples, tremendas para a minha vida. Então nós estamos olhando aqui a história de um homem, e você se lembra que eu até aumentei a minha voz na leitura. Ele era oficial do rei, era um homem que tinha posse, era um homem que tinha cargo, era um homem que tinha uma palavra forte, uma palavra pesada, era um homem que estava sempre acostumado a cobrar as coisas dos outros, era um homem que sempre estava acostumado a mandar os outros a fazer as coisas. Por um leve momento ele é pego de surpresa. Ele chega na sua casa e a situação que ele se depara é o seu filho à beira da morte. Situações essas que de vez em quando eu e você somos lançados também. Não digo que você chega na sua casa e encontra uma situação assim, mas eu quero que você entenda que às vezes você chega em casa, chega no trabalho, chega na sua família, chega no ciclo de amizades, chega na igreja, você encontra situações diversas, contrárias. E qual é a nossa reação quando nós estamos no meio das situações adversas? Eu gosto sempre de falar e de ministrar isso, que enquanto tudo vai bem,
ser crente é uma delícia. Diga isso comigo. Enquanto tudo vai bem, ser crente é uma delícia. Falar que Jesus é bom, chegar perto dos irmãos, olhar para ele e falar assim: Fraizinhos, fica firme, meu irmão, ser forte. Enquanto tudo está bem comigo, é gostoso falar: Tassiana, fica firme, irmã, vai passar o vendaval. Quando tudo está tudo bem comigo, tem dinheiro no bolso, as contas estão pagas, não tem problema de enfermidade, não tem céu de bronze que está impedindo o fluir da palavra na minha vida, tudo está beleza. É gostoso chegar, olhar e falar assim: Lília, fica firme, olha, o inverno passa, aleluia, Deus é bom. Mas o duro é quando nós temos que falar para as pessoas: Tassiana, Deus é bom, o inverno vai passar, quando nós estamos no inverno. É difícil nós falarmos para as pessoas: irmã Gláucia, o vale vai passar, quando nós estamos dentro do vale. É difícil nós olharmos o cristiano: olha, essa cova, Deus te tirará de lá, quando nós estamos dentro da cova. Olha, pastor Elaine, o céu não vai ficar de bronze não, a revelação vai fluir, quando o céu está de bronze é para nós. É aí que nós testemunhamos e mostramos que verdadeiramente nós estamos correndo atrás de um Deus de palavra, não um Deus que me dá sinais e maravilhas. É nesta hora que nós testificamos aonde estamos firmados, se nós estamos firmados no Deus que dá, ou se nós estamos firmados no Deus que fala. Porque é um Deus que fala, nós vamos levar a palavra dele lá nos princípios. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E tudo que sai da boca de Deus é um decreto. Você pode declarar isso? Tudo que sai da boca de Deus é um decreto. Diga isso para o teu irmão: tudo que sai da boca de Deus é um decreto. Por que as pessoas que andam na contramão da vontade de Deus sempre têm derrota? Porque quem pode anular um decreto de Deus? Só Ele. E o grande problema é que normalmente nós queremos que as coisas sejam do nosso jeito. Eu conversava com os irmãos terça-feira na aula, há um texto de Isaías 43, 26, que diz: olha, entra comigo em juízo, apresenta para mim as suas razões, para que eu possa te justificar. O papo que Deus tem conosco é esse: entra comigo no mesmo nível. Saia do nível do raso, do nível de terra, saia do nível de dificuldade, para de enxergar o impossível. Comece a subir o nível do Senhor e veja o possível, porque para Deus não há impossíveis. Você já sabe isso, você precisa ouvir isso de novo hoje. Bate no peito e diga para o meu Deus: não há impossíveis. Mas o que está diante dos meus olhos e do seu? Impossíveis. Por quê? Porque nós ainda estamos no nível da terra. Se nós subirmos no nível do céu, nós estamos na visão do possível. E quando nós nos movemos dentro do que é possível para nós, Ele entra para fazer na minha vida e na sua vida o que é impossível para nós. Só que antes do impossível de Deus se manifestar para a minha vida, o possível do Paulo tem que ser feito. O Paulo tem que fazer, que o fazer do Paulo, pelo menos, é crer. E quando nós falamos de crer, nós falamos de fé. E quando nós falamos de fé, nós falamos de fundamento. Quando nós falamos de fundamento, nós falamos de profundidade. E você já foi tirar mandioca? Já teve esse prazer de cavocar mandioca? Vai pegar aquelas mandioca amarelas, sarada, aquelas raízes que está enfincada lá por debaixo, e ela pegou uma outra raiz, ela deu uma outra torcida, porque você sabia como é que funciona a raiz, né? O bambu, por exemplo, o bambu ele aprofunda-se 5 anos para baixo, para depois crescer para cima, porque ele vai dar resistência para os seus nutrientes, que é a sua raiz, para o dia que o vendaval vier, ele enverga, mas ele não quebra. Eu não sei se você já viu bambuzal em dias de tempestade, de vento forte. Ele vai até no chão, mas ele não quebra. Não quebra, por quê? Porque está firmado, raiz está lá embaixo. Eu não sei se você percebeu, mas as melhores plantações de abacaxi não se dá em terra boa, se dá em terra árida, seca. Sabe por quê? Porque a raiz trabalha mais profunda para buscar nutriente. Quanto mais ela esforça para buscar nutriente, mais doçura ela produz nela. Você não está entendendo que Deus está permitindo que as suas raízes sejam firmadas lá embaixo para você se tornar mais doce? Meu Deus, conta isso para o teu irmão. Deus está mandando as suas raízes para baixo, para você se tornar mais doce. Quando nós estamos amargos, a gente não consegue ver a mão de Deus.
Só quando nós estamos doces na presença dele. E às vezes a gente acha que porque Deus está mandando a gente firmar, e a gente não está vendo nada, só terra abaixo, a gente acha que Deus não está no negócio. Toda boa edificação começa com uma boa fundamentação. Todo bom prédio começa com uma boa viga. Toda boa casa começa com uma boa coluna. Nós temos mestres de construção aqui, sabe do que eu estou falando? E normalmente, amado, a coluna que sustenta, o alicerce não fica à mostra, ele fica bem guardado, bem protegido. E agora a tecnologia está cada vez maior, estão colocando plástico, umas pinturas no alicerce para que a umidade não entre nele. A pergunta que eu te faço é: como está a nossa fundamentação, a nossa coluna chamada fé, para suportar os dias maus? Enquanto o vento está batendo na nossa costa e nos levando para o propósito do Pai, aleluia! Quantos gostam de vento nas costas? Pode falar, eu também gosto. Mas você já andou na contramão do vento e está batendo no seu rostinho, para não falar cara, e aí até o lábio faz assim, de tanto forte que é o vento, que você tem que cortar o vento, aí você tem que ser o quê? Persistente. Você pode ver, irmãos, que tem embarcações que são muito gigantes e fortes, mas elas são arrebentadas no meio das ondas bravas. Existem barquinhos que são pequenininhos, eles atravessam as ondas bravas, sabe por quê? Por causa da habilidade. Deus hoje não está querendo que você seja uma grande embarcação. Deus está só querendo preparar e instruir você em habilidade, para que você possa cortar os dias maus, atravessar os dias maus, e de lá você pode contar a sua vitória em nome de Jesus. Fala para o teu irmão: Deus está preparando você, irmão, para vencer os dias maus. Fala: fé fundamentada naquilo que você crê. Agora olhe para mim, para que eu possa chegar na conclusão da palavra, eu preciso contar essa história toda para você, amém? Todos acompanham o que eu estou falando? Quantos de vocês esse ano fizeram propósitos com Deus? Pode balançar a mão assim para a gente acordar um pouco. Isso. Fala para o teu irmão: fez propósito com Deus, irmão? Mas agora você não precisa responder não, você só vai pensar. Desses propósitos que você fez lá, dia 1º de janeiro, quantos você já falou assim: acho que não vai dar não? Ou de quantos já abriu mão? Certamente de alguns, porque a gente tem essa mania de traçar alguma coisa e não dar continuidade. A gente mira alguma coisa e a primeira dificuldade que surge a gente já logo descarta. E às vezes nós estamos descartando os projetos que Deus preparou para nós. Isso significa então que a nossa fé não está fundamentada numa palavra. A nossa fé está fundamentada numa coisa que eu posso ver. E tudo que Deus está querendo preparar a mim e a você é que os nossos olhos saiam dessa situação. Você não precisa ver para que você creia que Deus está fazendo. Fé não é ver, fé é crer. Diga comigo: fé não é ver. Fala: fé é ver, fé é crer. Primeiro se crê, depois se vê. Lembra que eu te contei lá atrás? Primeiro você prepara a comida, depois você come. Primeiro você está preparando um terreno, Deus está provando. Meu Deus, olha isso aqui para alguém, hein? Deus está preparando e provando o coração de alguns de nós. Eu não sei para quantos de vocês, mas imagine que a bênção que Deus tem para você seja capaz de ficar aqui na minha mão. Fala aleluia. A bênção que Deus tem para você está prontinha na mão dele para te entregar. Ele só está acabando o processo de provar o nosso coração, para saber aonde esse coração está. Se esse coração está firmado. Quantas pessoas você não conhece que já buscaram a Deus porque queriam uma coisa, Deus deu a coisa, ela não esqueceu de Deus. Deus não quer pessoas que busquem nele coisas. Deus quer pessoas que olhem para ele e o vejam, e o contemplem, e o tenha desejo de ser imagem e semelhança dele na terra. Então Deus está preparando a mim e a você para que um cenário novo. Meu Deus, eu não consigo entrar, eu tenho que entrar, porque Deus está insistindo isso aqui com alguém. Deus quer levantar um cenário novo na sua vida. Por isso que está forjando coisas. E antes de ele romper o milagre, ele vai forjar. Ele vai forjar coisas que nós falamos assim: Senhor, essa aqui eu não largo não. Ele vai arrancando coisas que a gente gosta, para que a gente dependa somente dele. Vou falar de mim, não posso falar de ninguém, só posso falar de mim. Para que Deus pudesse cumprir, e ele não cumpriu tudo ainda, mas para que ele pudesse cumprir coisas na minha vida, ele foi trabalhando assim.
A cada dia que Deus queria cumprir algo na minha vida, Ele foi tirando coisa de mim. Foi tirando coisas que eu me apoiava, convicções, pensamentos, conhecimentos, aprendizados humanos. Ele foi tirando coisa que eu me apoiava. E foi muito difícil para mim, principalmente quando Ele me disse: a partir de hoje você vive de milagre. Eu já contei essa história, você sabe. Você viver de milagre é você saber de que alguma coisa vai chegar. E o dia que Deus me mandou fazer isso, Ele me mandou fazer isso no pior momento da minha história. Quando Deus me mandou parar, foi no ano de 2007. A igreja tinha 3 anos. Nós estávamos em processo de começar a se solidificar. Ou seja, processo de começar a tornar realidade. 2007, o meu filho Vitor tinha 5 anos. 2007, a Débora, minha filha, tinha 2 anos. Na fralda, no leite. Uma criança de 5 e outra com 2. Você que já foi pai nessa idade sabe o que você não ter salário. Sabe o que é você ouvir uma palavra de Deus dizendo assim: a partir de hoje você vai viver de milagre. A partir de hoje eu coloco as coisas na sua mesa. A partir de hoje eu cuido das roupas dos seus filhos. A partir de hoje eu cuido do seu ir e do seu vir. A partir de hoje eu cuido do seu levantar, do seu sentar e do seu deitar. Eu cuido. Deus apresentou tudo o que Ele ia fazer. Para mim, só restou uma coisa: crer. E é aquilo que o Abraão fez. O Abraão creu contra a possibilidade. Quando Deus disse que ele ia ter um filho, ele olhou para a situação física. Ele precisou crer contrário àquilo que ele via. Ele precisou olhar para as promessas. E no meio da jornada, ele tirou os olhos da promessa e se deitou com Agar. E aí você sabe toda a confusão que foi gerada. E você sabe que quando a gente tira os olhos da promessa, a gente gera confusão. Conta para o teu irmão: toda vez que a gente tira os olhos da promessa, a gente causa confusão. Um dia, eu estava num determinado lugar aqui da cidade. Uma pessoa me encontrou e disse: onde é que você está trabalhando? Irmão, pensa naquele dia de prova. Pensa naquele dia que o gás está deitado em casa. Gás deitado? Que é isso, apóstolo? É, o botijão você deita o bicho, para ver se ele sai um pouco de gás ainda. Pensa no dia que o ponteiro da gasolina não está na reserva, está no respiro. Tem um anjo atrás empurrando, dizendo aleluia. Pensa num dia desses. Eu encontrei uma pessoa na cidade, ela disse assim para mim: você está trabalhando aonde? Eu disse para ela, como eu sempre falo para qualquer pessoa: eu estou cuidando das coisas do meu pai. Oh, mas seu pai é empresário agora? Eu disse: sempre foi. Oh, louco, mas qual que é a empresa dele? Eu falei assim: cuido de uma igreja. Igreja? Seu pai dono de igreja? Não, meu pai todo poderoso, eu cuido das coisas dele aqui na terra, e ele cuida de mim. Ai, que bênção. Então eu queria convidar você para trabalhar com a gente. Eu falei: que eu vou, hein? Inclusive, se você for, peça quanto você quiser. Pode pedir agora, quanto você quiser. Na hora, veio na ponta. Vou pedir já, quer ver? Ela falou assim: pede já e já vá amanhã. É seu lugar, nós precisamos de você lá. Naquela hora eu tinha que escolher: ou me manter na promessa que o Senhor tinha me dito, eu cuido do seu levantar, do seu sentar e do seu deitar, ou eu então ia colocar a minha mão para ajudar a Deus, coisa que Deus não precisa da minha ajuda, só da minha obediência. Eu quero que você entenda que antes de você desfrutar, Deus está falando com alguém aqui, porque eu não consigo voltar lá. Antes de você tocar naquilo que Deus tem para você, um monte de oferta vai surgir diante de você, um monte de propostas. Antes do verdadeiro vir, o falso manifesta uma aparência de bênção, uma aparência de milagre. E se eu não tivesse entendimento do que Deus tinha falado comigo, eu tinha olhado para aquela proposta e tinha entrado nela, e todo o projeto de Deus teria ido água abaixo, porque fui eu o causador daquilo. Tem muita gente que levanta os olhos para o céu e fala: Deus, você não faz. Não é que Deus não faz, quando Ele tentou fazer, a gente tentou ajudar Ele. Deus não precisa de ajuda, Deus só precisa de obediência. Deus só precisa que eu e você esteja com os olhos bem firmados, atentos em tudo que Ele fala. Não há variação de pensamento, não há mentira, não há alteração, não há dúvida naquilo que Deus fala, muito menos na escolha quando Ele separou você.
Pelo amor de Deus, recebe essa palavra. Deus está querendo falar diretamente com alguém aqui hoje. Para de duvidar que você faz parte de uma escolha de Deus. Para de se desprezar, para de se inferiorizar, para de se diminuir. Aceita logo o propósito que Deus tem e viva. Se você vive é porque você diz: Senhor, eu estou crendo, porque foi o Senhor que falou. Interessante que quando uma pessoa fala, a gente treme. Quando o jornal fala, o comentarista fala, o economista fala, a gente treme e já começa a pensar o que vai ser, como é que nós vamos fazer, porque vai subir tudo, vai disparar tudo. A gente treme, mas quando Deus fala, eu estou no controle, a gente nem está nem aí. Quando Deus fala, estou fazendo. Quando Deus fala, me obedece. Quando Deus fala, fundamenta a fé, aprofunda mais um pouco. Cada vez que Deus pede para você aprofundar a sua fé, é um nível novo de revelação que Ele quer te dar. Deus não pode revelar o celestial para quem vive no terreno. Deus não pode abrir o céu para quem gosta de terra. Deus não pode, irmão, mostrar sobrenatural para quem ama as coisas naturais. Não pode. E todas as vezes que Jesus fala com essas pessoas na Bíblia, antes de operar milagre, Jesus transforma a vida daquelas pessoas. Esse homem chega prepotente. Desce lá. Jesus olha para ele e fala assim: o quê? Quer dizer então que sua voz só cresce se você vê milagres ou sinais? O nosso problema é esse. A gente acha que quando Deus está fazendo, é quando a coisa está na nossa frente. Não. Deus está querendo saber se mesmo na adversidade eu continuo alegre, se mesmo na adversidade eu continuo vibrante, se mesmo na adversidade meu ânimo é valoroso diante dEle. Deus quer saber como é que nós nos portamos no dia mau. Eu já te disse, viver para Cristo no dia maravilhoso, perfeito, é uma delícia. Quantos são abençoados aqui? O dia mau vem para todo mundo. E o grande problema é que a gente gosta de falar para os outros, mas não permite Deus trabalhar na nossa vida. Meu Deus, conta para o teu irmão, Deus está querendo pegar a sua vida de jeito hoje. Fala para ele. Eu falei para os irmãos terça-feira aqui. Quantos gostam de falar de si mesmo? Quantos gostam de contar para os outros como a gente é? Por exemplo, Brazinho, eu sou o Paulo, sou apóstolo, sou pai do Vitor, da Débora, esposo da Márcia. Mas eu não conto para ele, eu tenho chulé, eu tenho frieira, eu babo, eu ronco, eu tenho que dormir com aquela fitinha aqui, senão eu ronco a noite inteira. Eu não conto essas coisas para ele, porque eu não gosto de contar isso. Eu não sou bom para falar de mim, porque eu só gosto de falar de mim as coisas boas. E Deus, quando quer fazer uma obra, e Deus não faz obra acabada, conta para o teu irmão, Deus não faz obra acabada. Fala, Deus não é CDHU, fala para ele. Diga, Deus só trabalha com mansão. Aproveita e fala assim: tu és uma mansão dele. Obra acabada, plenitude. Quando Deus começa a executar alguma coisa na minha vida e na sua, Ele vai acabar. Ele não vai fazer pela metade. Ele vai começar e vai acabar. Só que antes de Ele acabar, Ele tem que expor. Não para os outros, mas para mim. A minha verdadeira realidade. Evangelho é boas novas. Mas evangelho é confronto, que expõe as minhas mazelas, para que eu possa sair daqui do culto dizendo assim: verdade, Deus, eu sou um homem fraco, de pouca fé, sou um homem que não estou ainda fundamentado como o Senhor quer, então a partir de hoje eu vou mudar. Tudo que Deus está querendo forjar em nós é mudança. Fala para o teu irmão, Deus está te pegando hoje aqui para acontecer uma mudança drástica na sua vida. Põe violência na sua voz e fala para ele: Deus te chamou hoje aqui para uma mudança drástica na sua vida, em nome de Jesus. Fala para ele com mais violência na voz. Ele vai te pegar de jeito hoje aqui. Hoje ele te catou de jeito. Imagina que você esse chofarzinho aqui. Mas catou você que não vai te largar. E essa noite ele já vai começar a tratar com você. Essa noite você está me amaldiçoando? Assim todo mundo pudesse ouvir que Deus vai pegar a gente para nos tratar. Não é só tratar, Ele vai pegar você para te impulsionar para onde Ele deseja, em nome de Jesus. Mas deixa Ele te pegar. A sua fortaleza está caindo por terra hoje. As resistências, os mecanismos, os dogmazinhos, as coisas que a gente esconde, está tudo exposto diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes diante do Todo-Poderoso.
E Ele vai transformar a nossa vida hoje, em nome de Jesus de Nazaré. Ele quer fazer com que a minha vida e a sua esteja totalmente fundamentada nas coisas dele. Diga comigo, fundamentada nas coisas do Senhor. A gente corre demais acerca de coisas e corre de menos acerca das coisas do reino. Deus está me mandando insistir de novo aqui, ó, pega aí, não sei para quem é, e nem quero saber. Deus está falando de novo conosco, o quanto Ele deseja que a palavra que foi lançada sobre nós seja viva. É uma palavra que Deus gerou em você, e essa palavra vai ser viva. E o que mais me assombra é que as pessoas não entenderam ainda como é que Deus trabalha. O que Ele disse lá em Apocalipse? Porque tu és frio, porque tu não és nem frio e nem quente, mas és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Ou você é firme, ou você não é. Ou você está andando com Ele, ou você não está. E Ele diz: quem comigo não ajunta, espalha. E Ele não quer perder nenhum de nós. Pelo contrário, Ele quer aprimorar, para que o projeto dele se cumpra em nome de Jesus. Diga, o projeto de Deus vai se cumprir em nome de Jesus. Bate no peito e bate palma, vai. Eu não consigo pregar, eu não consigo levar a palavra para o texto, que está tudo estudado aqui. Por que você veio no culto hoje? Por causa de você muda. Impressionante como nós valorizamos o que Deus está fazendo na vida dos outros e não conseguimos valorizar o que Deus está fazendo na nossa. Mas o que Deus está fazendo na minha, o que Ele está falando hoje, está chamando-nos para que nós sejamos aprofundados, para que nós entendamos hoje que nós precisamos aprofundar um pouco mais. Se é para aprofundar, é porque Ele quer se mostrar mais. Diga comigo, Deus quer se mostrar mais. Irmão, vai chegar um dia aqui, que não vai ter mais hora para começar culto. Você vai chegar aqui, o culto já começou, já vai ter louvor aqui. Vai chegar um tempo que não vai ter mais hora para dar oferta, porque o seu espírito se move para isso. Vai chegar uma hora que você não vai vir na igreja para ouvir o Paulo falar uma palavra, porque a palavra está aí dentro de você, e ela se revela a você segundo a sua necessidade. Vai chegar uma hora que a atmosfera vai ser tão violenta. Quando eu digo violenta, não é agressão, é de peso, de poder. Vai ser tanta sobre nós que nós não vamos querer mais sair desse ambiente, porque para mim e para você, só um ambiente é capaz de nos suportar, que é a presença de Deus. E quem anda na presença de Deus não consegue viver longe dela. Quem vive um relacionamento com Deus não consegue viver sem Ele. E o meu papel aqui como ministro do Evangelho é te levar no nível de vivência com o Senhor. Ah, mas se você for lenha verde, pode ficar tranquilo que o fogo vai te pegar também. Fala para o teu irmão, se você for lenha verde, o fogo vai te pegar também. Eu vou insistir, não tem problema, tem sido difícil, mas eu creio que você vai entender. Deus vai levar você a níveis extraordinários. Você vai ter revelação, irmã, fritando ovo. Quando você estiver programando a sua máquina de 70 ciclos de lavar roupa, Deus vai falar com você apertando os botões. Ô irmão, quando você estiver mexendo naquele Mac seu lá da Apple, quando você for mexer no botãozinho, Deus vai revelar coisas para você. Irmão, quando você pegar na haste da sua xícara para tomar café, Deus vai revelar as coisas para você. Irmã, quando você pegar naquele aparelhinho seu que faz chapinha para esticar o rebelde aí, você vai ver que Deus vai revelar coisas para você. Deus vai dar sinais, ou melhor, já está dando. E eu vou te contar mais, Ele já está anunciando o que Ele vai fazer. Fala isso para esse irmão alegre do seu lado. Fala para ele, Deus já está anunciando o que Ele vai fazer. Eu vou te provar que Ele está anunciando. Quer ver?
Olha para a Bíblia agora. Preciso acabar esse culto, amém? Preciso ir embora. Não, eu tenho que ir embora hoje. Hoje eu tenho que ir embora. Vê aí. Onde é que nós estamos mesmo? Que versículo nós paramos? Então, perdão. Veja comigo o versículo 50. 49 antes. Olha o homem. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce que meu filho antes que morra. Desce antes que meu filho morra. Aí Jesus olha para ele, bota a mão no queixo, cata no cavanhaque, começa a dar uma torcidinha na barba. Pintaram ele assim, um barbudão, né? Cabelo comprido, zóio azul. Pintaram, judeu com aquele rostinho fino que pintaram para nós, zoinho azul, cavanhaque, até parece. Aí Jesus dá uma olhada para ele e Jesus fala assim para ele. Imagina que a Giane é o oficial do rei. Ele olhou para o oficial do rei e disse assim: vai, teu filho vive. Meu Deus. O que Jesus estava fazendo para ele? Estou anunciando o que aconteceu na sua casa agora. E daí, apóstolo? Eu estou te anunciando. Vai. Eu vou falar o teu filho. Quando você pegar a palavra filho, você coloca o que você precisa. Vai, porque o teu filho vive. Eu estou anunciando em nome de Jesus. Pega essa palavra, eu sou profeta, e marca o dia. Hoje, Deus está ressuscitando áreas da sua vida. Hoje, Deus está movendo áreas da sua vida, porque Ele me diz: anuncia o que eu já comecei a fazer. Esse homem só precisa fazer uma coisa. Me diga o quê? Me diga o que esse homem precisa fazer. Crer. Não está escrito na Bíblia que esse homem fala outra coisa a não ser o que ele fala no versículo seguinte: e descendo ele logo. Ele não ficou: mas será? Você não vai mesmo? Mas você não vai mandar ninguém dar uma ungidinha? Você não vai mandar ninguém dar uma oradinha? Será que você não vai me dar nenhuma coisinha para me levar? Ele logo foi, porque ele estava debaixo de uma palavra. Se você crê que eu sou homem de Deus para a sua vida, eu te digo: vai sobre esta palavra, porque algo está vivendo agora. Mas vai, para de olhar o que está acontecendo à sua volta. Ei, irmão, enquanto Jesus falava com esse homem, e olha, e tinha um monte de incrédulo que ficou: você não acredita nessa palavra, né? Você acha que seu filho vai viver? Nem na sua casa ele quis ir. Você acha que seu filho vai viver, rapaz? Nem na sua casa ele está querendo ir. Seu filho já morreu. Mas ele tinha uma palavra e Jesus disse: vai, porque o seu filho vive. Ele catou e foi embora. Ei, irmão, ele andou a pé 32 quilômetros da Galileia até Cafarnaum. Demorou mais de 12 horas. Quando ele chega lá, antes de chegar na sua casa, vem a notícia: seu filho vive. Meu Deus. Repete comigo: antes de chegar em casa, a notícia chegou. Amados, olha como Deus faz. Olha o que Deus fez. Deus disse para ele, Jesus disse para ele: vai, porque teu filho vive. Antes que ele entrasse em casa e visse, a boa nova chegou até ele: seu filho vive. Ele faz a conta. Que hora que foi mesmo? Olha, mais ou menos umas 7 horas. Ele, foi quando ele disparou a palavra. Escuta, você se lembra que eu disse para você pegar um bloquinho, para você nunca vir num culto e ficar sem escrever o que Deus fala? Porque você precisa saber o dia e a hora que Deus dispara algo profético na sua vida. Esse milagre trouxe uma fortaleza na vida desse homem. Por que você está dizendo isso, apóstolo? Para mim concluir: esse homem nunca mais foi o mesmo. Porque o dia que a adversidade bateu na casa dele de novo, ele sabia que tinha uma palavra e uma promessa. Quantos tem uma palavra? Essa palavra é uma promessa. E se você tem essa palavra no verbo vivo, ela vai produzir vida aonde for preciso, em nome de Jesus. Fala comigo: eu tenho uma palavra em áreas da minha vida. Diga: essa palavra é o verbo vivo e vai ressuscitar, em nome de Jesus. Alguém se apodera disso?
Agora, eu concluo. Fica de pé, por favor. Eu vou concluir. Fala glória a Deus. Pode falar glória a Deus mesmo. Com gosto, fala glória a Deus. Diga comigo, ele chegou em casa e ele viu o milagre. Quando que o milagre aconteceu? Quando Jesus disse para ele? Não. Quando ele creu? Sim. Mas amado, nós não podemos jamais esquecer que ele mirou o alvo da sua casa. A casa dele era o alvo. A necessidade dele era a casa dele. Preste atenção no que eu vou falar e toma para a sua vida agora. Qual é a palavra e qual é a área que você tem que ir? Não adianta você querer ir em todas as áreas. Essa palavra para esse homem era para que o filho ressuscitasse, para que o filho fosse curado, sarado. Deus está mandando você fazer hoje o quê? Olhar para esse lugar aonde a palavra dessa noite vai tocar. Não tire os seus olhos, não titubeie, não entre em conversas. Amanhã pela manhã, quando for se mover, não acredita no cenário que você vê, acredita na palavra que você crê, estando bem fundamentado, em nome de Jesus. Fala para o teu irmão, estando bem fundamentado, acredite na palavra que você diz que crê, em nome de Jesus. O milagre desse homem, que era o seu filho curado, é o fruto da sua fé. E a área da sua vida vai romper pelo fruto da sua fé, em nome de Jesus. Diga fé, firme fundamento. Fala das coisas que se espera. Diga convicção das coisas que se não vê. Você não está vendo agora, mas você precisa ter convicção de que Deus já fez, Deus já operou. E você, não se esqueça disso, é o transportador de milagres. Vamos orar.